pessoal do canal, hoje segunda-feira, vamos estar lendo um trecho na Palavra de Deus, onde a gente vai estar fazendo a reflexão de hoje, a mensagem de hoje, dia 12 de março de 2018. E eu convido a todos a nós lermos no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, que diz assim: Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém. Basta esse versículo. É assim, pessoal. Devido à igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ter sofrido muitas perseguições pela igreja romana, que as duas eram católicas, era a igreja católica de Israel e a igreja católica que foi criada depois em Roma. Só que a igreja católica de Israel é uma igreja cristã pura. Ela não nasceu com outras intenções, tanto que na história nós sabemos que Jesus não veio disputar reino com César. Ele não veio ser líder do povo de Israel conforme o povo de Israel pensava e queria. Não. Então, a procedência da igreja de Israel era o interesse apenas de anunciar o reino dos céus e a salvação em Cristo. Já a igreja católica romana nasceu com o principal finalidade: fortalecer o império usando qualquer coisa. Naquele momento era o cristianismo a grande ferramenta de unificação, porque se tratava de fé. E aí sim, então, o imperador César utiliza o cristianismo para fortalecer o reino de Roma, e aí cria a igreja católica romana. E a igreja católica romana, por ter o poder, inclusive de quem comandava Israel, porque Israel era cativo dos romanos, a igreja nasceu com muito poder. Obviamente que a principal rival era a igreja católica de Pedro, era a igreja católica de Maria. Por isso que a igreja católica hoje fala que ela é uma igreja que é a sucessão apostólica de Pedro, que sobre essa pedra eu coloco a minha igreja. Só que não é igreja usurpada, não. Só que não é tomada, não, né? Só que não é no golpe, no grito, não, na força, né? Até porque se fosse, seria ótimo, né? Até não, sabe que jeito que foi? Foi a espada. Foi em assassinato mesmo. E venceram a igreja primitiva dos apóstolos. Venceram. E daí para cá, a gente sabe dos acontecimentos que aconteceu de Lutero, né? E outros grandes líderes, né? Que tiveram as suas ideologias contra a igreja romana, porque a igreja apostólica agora foi engolida, foi de uma forma vencida, e então agora a igreja romana é a única no mundo inteiro. E quando cá na frente na história, quando começa a surgir os protestantes, aí cada um já veio dentro daquele cumprimento de que Paulo tinha dito na epístola anterior, dizendo o seguinte, que viriam pessoas que tratariam a palavra de Deus e distorceriam aos seus próprios interesses. Aí tipo assim, alguém quer surgir agora, um protestante vai surgir uma igreja, ele vai fazer naquela visão dele, contemporânea ali.
E hoje nós chegamos onde chegamos. Agora, o que muita gente às vezes não para analisar sobre religião é aplicar os dois, a concepção de religião com a psicologia. Você precisa de entender que o ser humano, quanto mais fiel e cativo você quiser um ser humano, é só você deixar ele passar mais necessidades. Quanto mais você controla ele com necessidade, mais fiel ele vai ser a você. Pode um trem desse? Por quê? Porque o homem, ele nasce desconstituído de Deus. Então a tendência dele é afundar. O ser humano, a natureza do ser humano é igual do tatu, é cavar mesmo pro fundo, né? Tatu ainda cava meio para cima e sai lá na frente. Mas o ser humano não, é só cavar só pro fundo. Por quê? Porque ele nasceu desconstituído da presença de Deus. Tão logo ele tem consciência, criança tem consciência para passar por uma adolescência, ele já está respondendo pelos pecados e pode ser lançado no fogo do inferno, caso se comporte para tal fim. Não é? Então, o ser humano já traz isso na sua essência. E aí foi fácil. E é fácil até hoje. A pessoa dorme, acorda, teve um sonho, ele monta uma igreja. Ele vai lá e monta uma igreja. E começa a dizer que está trabalhando para o Senhor. E ele precisa, todo mundo que monta uma igreja, primeiro você tem despesa. E lógico que se você vai fazer um empreendimento ou um projeto, ele tem que ser autossustentável. Tudo tem uma despesa, tudo tem uma conta a pagar. E aí, para isso, você precisa ter o que? Os fiéis. E para você ter os fiéis, você precisa ter neles uma certa fidelidade. Então, e aí? O jeito que tem, você coloca peso nas costas. Porque se você der a eles a liberdade que Cristo te deu, eles não vão responder o seu projeto pessoal, que é abrir uma igreja, que é crescer um ministério, que é trabalhar para o Senhor, que é ganhar alma para o Senhor. Enfim, esse é o seu projeto. E aí, para ele te responder com toda a liberdade que Cristo dá, porque ele não precisa. A liberdade de Cristo faz ele rei e sacerdote igual a você. Então, ele precisa, a igreja primitiva dos apóstolos não trazia responsabilidade e pena sobre ninguém, porque a responsabilidade que você tem que ser para ser cristão é individual. As pessoas viviam em comum, as pessoas naquela ocasião viviam multidões. E cada dia a Bíblia registrava pessoas que vendiam propriedade, traziam dinheiro e vinham viver em comunhão com os irmãos em oração e em partir do pão. É liberdade, é o Espírito Santo que move. Aí funciona. Mas quando você tem um projeto pessoal, que esse projeto pessoal traz responsabilidade sobre si, mexe na sua índole, algo nessa natureza, você tem uma preocupação. Você tendo uma preocupação, você quer ter o fiel, para ter o dízimo, para ter oferta, para honrar os compromissos. Para você ter o fiel, você tem que cativar, você tem que segurar, você tem que prender. E aí, como diz Maquiavel, aí você precisa de... É muito mais certo você ter nas mãos uma pessoa com fome do que uma pessoa com a barriga cheia. Ele com a barriga cheia, ele anda, ele caça caminho, ele dá os pulos. Principalmente você que tem Cristo, o Espírito Santo não deixa você quieto. Então, mas se você estiver prostrado de barriga vazia, dependendo de um prato de comida, você se humilha, você faz coisa que às vezes você não faria. Não é verdade? É assim que funciona. Então as pessoas, para satisfazer os seus projetos, começou a colocar peso nas costas das pessoas. Olha, para você participar da ceia... E aí te passa um mandamento. Aí ele lê lá, interpreta algum. Para batizar tem que ser assim. Olha, porque se você fez isso na vida, você não pode fazer aquilo. Gente, os discípulos teve uma ocasião que eles reuniram para levar a igreja para todos. Eles reuniram e tiraram o acordo entre eles, dizendo o seguinte: e aí, vamos fazer o quê? O que nós vamos falar para o povo? Chegaram à conclusão de dizer: rapaz, não vamos inventar moda não.
Vamos inventar moda, não, vamos fazer o que Jesus fez. O que Jesus pediu? Jesus, na verdade, eu imagino o raciocínio ali. Jesus, que foi Jesus, não exigiu muita coisa, não. Vamos falar um negócio? Vamos sair, vamos pregar a palavra. Vamos falar para o povo o seguinte, olha, vocês se abstêm de carne sufocada, né, matada, sufocada no sangue, e de carne sacrificada a ídolos, a outros deuses, evita isso aí, e pronto, né, e olha, e busca a Deus, essa prostituição aí, eles trataram muito bem com relação a isso, e disse, olha, e o restante, o Espírito Santo toca no coração de cada um, e eu tenho certeza que foi isso mesmo, e o coração de cada um se alegrou. Então, o que nós queremos dizer com o versículo que nós lemos? Vamos apenas se ater naquilo que foi ensinado. Mas aqui, pastor, aqui, dirigente de igreja, não está falando que o que foi ensinado por você, não. É porque você inventa que a pessoa não pode tirar barba, que a pessoa não pode ouvir música, que a pessoa não pode vestir short, que a pessoa não pode passar batom, que o cara não pode jogar bola. Para aí, para. Os seus conceitos você tem que ensinar para os seus filhos, para sua família. É uma questão de criação. Agora, questões espirituais, deixa nós ficarmos com a igreja primitiva, com a igreja apostólica. Lá, qual foi a opinião dos apóstolos? Lê aí, consulta, pesquisa, porque nós precisamos de se ater nesses princípios bíblicos. Quando nós se afastamos deles, nós entramos em fábulas, em conceito do homem, que isso só serve para adoecer a fé do cristão. Tá certo? Então vamos ficar firme naquilo que foi ensinada, seja por palavras, né, que naquela época eles tiveram presente. Então para nós não vai ter jeito não, seja por epístola mesmo, mas que seja nossa, isso falou. Que seja epístola, mas que seja deles. Quer dizer, não é por palavra, porque palavras estariam presentes, sabia quem estava falando, né? Porque naquela época não tinha essa tecnologia. Então, não era por palavra. Então ele disse, então que seja por epístola, mas nossa, epístola nossa. Então, tá, eu não vou citar o nome de alguns não, mas tem muitos líderes aí, né, líderes mundiais, né, que detêm a mídia, que acha que os fiéis têm que obedecer o regimento dele. Não, sim, tem um regimento da igreja que é patrimonial, que é um regimento funcional, ético, que você precisa de ajudar a aprovar e submeter a ele, sim. Mas a questão espiritual, vamos se ater no que os apóstolos nos deixou, no que foi de epístola que está registrado. Não vamos entrar em fábula não, tá certo? Vamos ficar firme, não vamos entrar, porque aquela igreja me ajudou, o pastor lá disse que isso não pode. Vamos pesquisar, vamos ler a Bíblia, vamos, né? Por isso, vamos estar sempre, todos os dias participando de algum curso bíblico que alguma comunidade, alguma instituição esteja ministrando, para a gente crescer em conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, companheiros. A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, sobre toda a nossa família, tá? E agora eu quero orar com você. Você pode colocar assim um copo com água aí próximo de você. Todos os dias eu quero estar ministrando uma palavra para você, para nós, porque Deus fala com todos nós, e mais do que eu, ninguém é carente das bênçãos e da misericórdia de Deus, a minha família, do livramento de Deus. Então eu quero que você ore comigo agora, depois você pode tomar sua água, e você vai orar comigo. Eu vou estar neste momento, aonde estiver sendo ministrado esta voz, talvez humanamente pode até estar baixo aí, mas espiritualmente isso está repercutindo, e em nome de Jesus eu quero unir minha fé com você agora, e nós vamos mandar embora todo o mal, tudo aquilo que mandaram fazer para você, tudo aquilo que endereçaram a tua casa, aquilo que não provém de Deus, nós vamos mandar embora agora, e em nome de Jesus, assim como Deus tem feito na minha vida, e assim como Deus tem honrado tudo aquilo que Ele tem me prometido, eu quero neste momento agora dizer que Deus vai te alcançar agora. Neste momento está se deslocando para aí uma comitiva angelical, anjos de Deus de fogo vai estar ao seu redor. Para onde você andar, eles estarão com você, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estarão ao redor daqueles que o temem, para guardar e o livrar. A Bíblia diz também que os anjos do Senhor são ordenados a nos guardar e não deixar nos tropeçar com os pés em pedra. Nós não experimentamos nenhum mal, nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhuma arma prosperará contra
aqueles que temem a palavra de Deus. E aí segue um monte de promessas que eu quero, em nome de Jesus, agora entrar em oração, unido juntamente com a tua fé, com a fé da tua família que está orando agora, na presença de Deus. Vamos orar assim, todos concordam, digam amém, abra o teu coração, e eu quero orar ao Deus Pai do céu, ó Criador dos céus e da terra. Eu oro na tua presença em nome de Jesus Cristo, no nome do teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha neste momento a vasculhar todo o nosso interior, venha entrar na nossa alma, no nosso coração, venha aqui, Pai, visitar o nosso espírito e habitar definitivamente nesta morada, neste corpo que é a tua casa, Pai. Venha em nome de Jesus, porque eu sou dependente de Ti. Eu preciso que o Senhor esteja no meu dia a dia, direcionando o meu espaço, me levando e me trazendo, porque eu sou carente de Ti, porque a minha casa é carente do Senhor, porque a minha família precisa de Ti. Aonde estiver um parente meu agora, que o Senhor ordena para que o maligno bate em retirada, aonde estiver um maligno agora, pensando, tramando, arquitetando algum laço contra um parente meu, contra alguém da minha casa, da minha família, neste momento, eu repreendo, eu não autorizo, eu mando embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, manda fogo lá agora, e queima esse demônio, manda ele para o inferno, sai daí, sai você, obra de macumba, você que está ganhando para destruir, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai desse trabalho, agora você, desse coração, desse sentimento, desses pensamentos, aonde estiver um demônio alojado agora, na minha família, nos meus filhos, em mim, em algum setor da vida de um familiar meu, ó Senhor, eu autorizo agora o teu anjo a adentrar e queimar, e arrancar, amarrar, tirar, lançar no inferno, em todo mal, arranca em nome de Jesus. Ó Pai, eu te agradeço porque eu tenho certeza que tudo que nós oramos está acontecendo agora. Eu sei que há um alvoroço muito grande, há uma batalha sim, porque o inimigo quer resistir, mas não pode prevalecer, porque o poder do Senhor é único e supremo, e eu reconheço em nome de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, neste momento, faça com que essa pessoa, ou estas pessoas, sintam e vejam a tua presença. Pai, eu agradeço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pessoal. Fique com Deus em nome de Jesus.